Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao seu programa de estudo da Palavra de Deus, o programa Bíblia Aberta. Esta temporada, o tema que estamos a estudar é o tema do grande conflito, e é um prazer tê-lo desse lado para este estudo. Já sabe, pode acompanhar o Bíblia Aberta através do canal 186 da MEL, pode fazê-lo também através do YouTube do Novo Tempo Portugal ou ainda na Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM da Grande Lisboa. Esteja onde estiver, é sempre bom saber que está ligado à Novo Tempo. Ao longo desta temporada temos visto que o grande conflito é real e que ele existe no contexto não só a nível cósmico, mas também nas nossas próprias escolhas. E a fé é um dos elementos importantes para esta decisão. O título do nosso estudo de hoje é Fé contra todas as probabilidades. E para nos ajudar a aprofundar este tema temos connosco dois amigos, o pastor Jorge Machado, bem-vindo pastor. Obrigado. E também o pastor Tiago Cunha, bem-vindo. Obrigado, Paulo, é um prazer estar contigo. É bom rever-vos porque já estiveram connosco na temporada passada, é bom que vocês estejam connosco para aprofundarmos este tema tão importante. E como é um tema que exige realmente a orientação do Espírito Santo, nós gostaríamos de orar. Eu ia pedir ao pastor Jorge Machado para orar neste momento. Ó querido Senhor, nosso Pai eterno, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque a Tua Palavra enche o nosso coração, a Tua Palavra penetra, esquadrinha, alimenta, fortalece, protege. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é fruto da Tua inspiração, do Teu poder, da Tua grandeza. Obrigado porque que podemos estar também partilhando deste estudo da Bíblia, a Tua Palavra, uns com os outros, sabendo também que em suas casas muitos queridos amigos e amigas também se associam a este tema, a fé em Cristo, a fé na Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito possa orientar-nos neste momento e pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, amigos, hoje vamos falar sobre a fé. Vemos que os reformadores e muitos homens e mulheres ao longo da história, seja desde o início da história até hoje, sobretudo passando ali na Idade Média, como já falámos em episódios anteriores, encontraram um sentido para a sua vida, um sentido para a sua existência, não é? Que nós precisamos hoje como cristãos encontrar também. Porque aquilo que os norteava era realmente os seus princípios, era a sua fé, mas também era um sentido que eles tinham para a vida. Sem dúvida. E hoje nós não somos diferentes e precisamos também arranjar esse sentido para a vida. E é nesse sentido que eu vou pedir ao Tiago para nos explicar que tipo de fé é que nós podemos desenvolver hoje, Tiago. Muito bem. Desde já agradeço a tua pergunta, Paulo. É uma pergunta que, na verdade, convém ser compreendida em diferentes dimensões por causa da nossa própria experiência hoje em dia. Para já, quando nós falamos sobre fé, na palavra de Deus, a palavra fé deve ter uma conotação um bocadinho diferente daquela mais simplista de acreditar em alguma coisa e ponto final e não passa daí. Na verdade, a palavra fé na Bíblia está muito ligada à nossa noção de confiança. Ou seja, não é apenas acreditar que alguém existe, ou acreditar que a pessoa está ali, ou acreditar que tu estás aqui perante mim neste momento, mas acreditar que há uma confiança que me liga esse algo ou esse alguém. Então, isso na verdade vai nos levar à tal noção que tu já falaste aqui, que é a questão do propósito da vida. Fé, confiança leva a um propósito para a nossa vida. E é interessante quando nós falamos sobre a tal fé, há um capítulo por excelência na Bíblia que de facto nós costumamos chamar que é a galeria da fé, em Hebreus no capítulo 11, não é verdade? Onde nós temos, de facto, uma série de pessoas, uma série de personagens, todas elas com experiências diferentes de vida, eu diria mesmo com marcas pessoais, com heranças pessoais diferentes umas das outras, mas que de alguma forma, mais do que acreditar em Deus, aprenderam através dessas experiências a confiar em Deus, independentemente daquilo que Deus, na verdade, lhes pede para fazer. Ou seja, são pessoas que encontraram em Deus, então, não apenas uma crença, mas um amigo. Isso faz toda a diferença. Quando a religião, na verdade, se torna no tal religar-nos a alguém que, na sua essência, é o nosso Criador, é o nosso Salvador e que quer o nosso bem, isso é qualquer coisa extraordinária, mas lá está, só pode ser desenvolvido através dessa confiança e dessa confiança que se torna, então, no tal propósito de vida para nós. É interessante porque eu estava a ver um estudo
que foi feito pela Universidade de Michigan, portanto já há alguns anos, onde eles fizeram, portanto, um estudo baseado em cerca de 7.000 pessoas, exatamente sobre a questão do propósito de vida e da confiança pessoal no futuro em particular. E eles, na verdade, eles pediram aos participantes que classificassem o quanto se identificavam com frases como, por exemplo, eu gosto de fazer planos para o futuro e trabalho para torná-los realidade. Por exemplo, uma outra frase que eles colocaram nesse estudo era: as minhas atividades diárias frequentemente parecem triviais e sem importância para mim. Lá está, sem um propósito de vida. E o que é interessante é que neste mesmo questionário os voluntários então foram receber uma pontuação relativa exatamente ao seu propósito, à sua motivação de vida e à sua confiança no futuro. Lá está. Ora, é interessante que durante os 5 anos da pesquisa, cerca de 776 voluntários acabaram por falecer, ok, durante esse período dos 5 anos. O que deu um resultado final ao final dos tais 5 anos, que foi o seguinte, é que a análise dos dados revelou que os participantes com os índices mais baixos de propósito de vida e de confiança tinham mais do dobro da probabilidade de morrer durante esse período. Ou seja, mostra quão decisivo a nível pessoal, a nível espiritual sem dúvida nenhuma, a nível psicológico também, mas mesmo a nível físico, acaba por ser a noção que nós temos de propósito de vida e como isso nos anima na nossa vida diária. Agora, citando Aristóteles, tem uma frase muito conhecida que ele diz que a felicidade é o sentido e o propósito da vida e o único objetivo e a finalidade da existência humana. Nós temos aqui um grande problema com esta noção filosófica. É que o problema aqui é que a felicidade nem sempre depende de nós. Porquê? Porque é gerada por uma série de fatores na nossa vida que podem alimentar a nossa capacidade de confiar ou até mesmo de duvidar. Ora, usando os exemplos dos reformadores, então, é muito em particular, nós vamos encontrar um grupo de homens que, na verdade, tinham uma coisa que nós precisamos muito hoje, que é exatamente o tal propósito para a sua vida que os animava e que dava uma confiança inabalável em algo que não depende do seu esforço pessoal, mas apenas da sua aceitação de um Deus maravilhoso que se revela a eles através da Sagrada Escritura. Sabes que há um texto muito interessante que, na verdade, acaba por descrever um pouquinho esta noção. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 12. O capítulo 12, todo ele, na verdade, descreve aquilo que podemos chamar uma batalha de origem celestial. E essa batalha entre o bem e o mal vai ser determinante exatamente num grupo de pessoas que vai ser mencionado da seguinte forma. Apocalipse capítulo 12, verso 11, diz o seguinte. Diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, em primeiro lugar, mostra-nos que é um grupo de pessoas que desenvolveu uma confiança inabalável na pessoa do Cordeiro, Jesus Cristo, obviamente. Depois diz que também venceram pela palavra do seu testemunho. E esta noção é muito importante para nós em particular, porquê? Porque demonstra uma confiança na palavra daqueles que deram a vida por uma causa pela qual deixaram um legado, uma herança. E depois termina dizendo assim, não amaram a sua vida até à morte. Isto não quer dizer que não devemos amar a nossa vida e ter respeito pelo dom da vida que Deus nos concede, obviamente, mas revela-nos, na verdade, um grupo de homens, mulheres e até crianças, digamos assim, que durante a época da Reforma Protestante eram dramaticamente diferentes por causa daquilo que a palavra de Deus revelou na vida deles e da forma como os impactou na sua vida. Então, têm um propósito permanente e pelo qual valia a pena viver. E apenas esta nota, Paulo. Há tantas pessoas hoje em dia que têm esta noção de que acordam de manhã e perguntam porquê é que vale a pena viver hoje? Será que vale a pena viver? E nós vemos isso hoje pelos níveis de depressão, as taxas de suicídio rampantes que nós encontramos no mundo hoje em dia, e hoje encontramos então, na verdade, uma fé que é inabalável, mas que acaba por ser um dom de Deus oferecido ao ser humano hoje em dia. E essa fé também nos ajuda a ter esse propósito. Sem dúvida nenhuma. Porque eu vejo, uma das coisas que a mim me anima quando olho para estes homens e mulheres daquele tempo, é a forma como eles não só vivenciavam a sua fé, mas a forma como eles não estavam dispostos a comprometer os seus princípios, nem a negar os seus valores, e estavam dispostos a ir com o Senhor até ao fim, sendo fiéis. Não é? Isso é muito importante para nós. E, portanto, hoje é muito importante nós redescobrirmos este propósito de vida, não é? Sabermos de onde vimos das mãos de Deus, mas para onde vamos também, não é? Este propósito de vida, qual é o objetivo que o Senhor tem para nós. E neste sentido, vamos introduzir aqui algo que parece-me muito importante, que é a parte da Bíblia, não é? Porque a fé é no Senhor, a fé em Deus, certamente, mas também a fé na palavra de Deus. E eu gostava de começar com um texto que se encontra em 2 Timóteo 3,16. Eu gosto muito deste texto, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, toda,
Quer dizer que não é só o Novo Testamento, como algumas pessoas dizem, porque há um grupo de crentes ainda hoje, de cristãos, que dizem que só o Novo Testamento é que está em vigor para nós e o Antigo Testamento está em desuso, quando aqui diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, e depois diz que é inspirada por Deus, não é? Não é inspirada por seres humanos, não é inspirada por homens, não é inspirada por outros seres celestiais, é inspirado diretamente pelo próprio Deus, não é? E um dos grandes motes da Reforma Protestante foi esse mesmo, sola a Escritura, ou seja, sem que a patrística, sem que a tradição, seja oral, seja escrita, estivesse metida, digamos assim, nesta equação. Exato. É a Bíblia, e a Bíblia unicamente como a regra de fé, não é? Então a Bíblia era o fundamento destes crentes que tinham esta confiança inabalável, destes crentes que viam o invisível pela fé, destes crentes que ultrapassavam o inultrapassável, ultrapassavam as barreiras que a vida lhes oferecia, tudo isto pela fé. E na fé no Senhor, certamente, mas também a fé na palavra de Deus. Jorge, neste contexto da Bíblia, como é que nós podemos dizer que a Bíblia exerce influência positiva na vida de uma pessoa? Bom, nós não podemos ou não devemos falar da Bíblia sem falarmos do autor da Bíblia, pessoa que ele é, o que é Deus, quem é Deus. E quando falamos de Deus, nós falamos geralmente dos seus atributos, falamos da sua onipotência e dizemos então que Deus é todo-poderoso, ou seja, não há limites para o poder de Deus. E quando nós estamos a dizer isto, não há limites, nós até não sabemos o que é que estamos a dizer, porque de facto o poder que Deus tem está muito para além daquilo que nós possamos pensar que é o tal limite, porque não existe, não é? Assim como da sua onisciência. Não há limite para a onisciência de Deus. Deus sabe tudo, Deus tem o conhecimento de tudo. Ele penetra nos mais profundos segredos onde nós não podemos chegar, não é? E depois Deus é onipresente. Ele não está condicionado pelo tempo, nem pelo espaço. Ele está em toda a parte e pode estar ao mesmo tempo. Ora bem, é este ser, o Criador, que é o autor da Bíblia. Portanto, a Bíblia é a palavra deste Deus. Ora, então, o que é que nós encontramos na Bíblia? O poder de Deus manifestando-se na vida daquele que a procura, daquele que a lê, daquele que a busca. E é por isso que nós estamos aqui, somos pastores, já passamos por muitos lugares onde vimos realmente com os nossos próprios olhos e ouvimos com os nossos ouvidos experiências de pessoas que passaram por uma transformação tremenda quando leram a palavra de Deus, quando começaram a estudar a palavra de Deus. E isso é fantástico. Esta é a maior prova da inspiração da Bíblia. Não é? Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Notem bem, este livro não é qualquer um, não é de qualquer homem, ele é de Deus. E por isso é que o milagre acontece na vida daquele que busca a palavra, daquele que a lê. Falamos aqui nos reformadores e, de facto, a experiência deles foi fantástica. Por exemplo, Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, para a sua língua. Este era um grande sonho que Lutero tinha, não é? Para quê? Para que todo o povo pudesse lê-la livremente na sua própria língua. John Wycliffe fez a mesma coisa. Ele começou a traduzir algumas porções da Bíblia para o inglês e ele foi condenado por isso. Exatamente. Foi levado à morte por essa razão, mas nós sabemos o que ele disse na altura que o acusavam, na altura em que o interrogavam. Ele dizia: vocês não estão a guerrear contra um velho homem, não, vocês estão a guerrear contra a verdade. E a verdade vai vencer de qualquer maneira, porque a verdade é sempre vencedora. E de facto, a verdade, no tempo da Idade Média, no tempo em que estes homens viveram, acabou por vencer as trevas que haviam, não é? E essa verdade também, ela pode vencer as trevas que existem na vida de qualquer pessoa. Tu falaste aí, e acho muito importante, do Wycliffe, que nós chamamos de Estrela da Manhã, que foi talvez aquele dos primeiros a fazer esse trabalho para o inglês, não é? Dessa tradução da Bíblia.
falaste também Lutero. Há outros dois pessoas que eu gostava de destacar aqui. A primeira chama-se Pedro Valdo. Pedro Valdo era um comerciante francês muito rico e distribuiu a sua fortuna pelos pobres para se dedicar ao Evangelho. E ele, alguns dizem que ele encomendou a um clérigo a tradução da Bíblia, outros dizem que foi mesmo ele próprio que a traduziu. No ano de 1170 a 1180. Foi o primeiro que traduziu do Novo Testamento, aí não foi a Bíblia toda, foi só o Novo Testamento, para o franco-provençal, que era uma língua que existia na altura, não é? Portanto, a língua em que os franceses a liam. Por isso ele é reconhecido como o mentor da primeira tradução da Bíblia numa linguagem que não fosse o latim. E estamos a falar do século XII, não é? Depois Wycliffe, como tu disseste, anos mais tarde, e ainda mais tarde Tyndale, sim. que é um homem Tyndale extraordinário. acabou por traduzir a Bíblia toda em inglês. Um pouco pegando também naquilo que o Wycliffe Ele já estava fez, feito, melhorou. Exato. Foi a melhorou, sua aperfeiçoou. influência, foi a grande influência desse Foi, grande sim. homem. não é? E nós sabemos que a tradução da King James ainda hoje é baseada Exatamente. no trabalho de Tyndale. Sim, não é? sim, Portanto, sim. só que é assim, nós temos a nossa Bíblia física, não é? Temos a Bíblia em português, temos a Bíblia em inglês, temos a Bíblia em espanhol, temos a Bíblia em todas as línguas, temos várias traduções da Bíblia, temos Bíblia nos nossos tablets e computadores, temos as Bíblias digitais e não damos importância àquilo que outros passaram, porque estes homens não tinham nada e fizeram do zero. Fizeram do zero para que nós tivéssemos a Bíblia hoje. Muitos morreram por ela, Sem dúvida. para que a nós tivéssemos hoje. E hoje nós damos isso como um dado adquirido, mas para eles não o era. Não é? Eu vou ler algo que eu li, não sei quem é o autor, mas eu gostei muito. Diz assim: a Bíblia faz brilhar a alegria sobre a tristeza, a esperança sobre o desânimo, a luz sobre as trevas, dá certeza no meio da perplexidade, dá força na fraqueza e dá sabedoria na ignorância. E é por estas razões, e mais algumas, que ao longo das eras, homens e mulheres viviam pela palavra e que muitos deles morreram pela palavra. É interessante, Paulo, é interessante. E esses homens que traduziram a Bíblia, eles próprios o fizeram porque foram transformados, porque a buscaram, porque a estudaram, porque a leram. É verdade. E isso é fantástico, não é? Por isso a Bíblia é este livro que não é um livro qualquer, é o livro com maiúsculas, não é? Porque é o livro de Deus. É a revelação da vontade de Deus. É a revelação da vontade de Deus. Não importava quão difícil e desafiadoras fossem as circunstâncias, estes homens e mulheres corajosos deixaram um marco para sempre. Exato. E o marco hoje é importante porque chegou até nós. A palavra de Deus chegou até nós. Amém. Não é? E Amém. estes homens Sem batalharam por ela Sem dúvida. para que a verdade pudesse sobressair no meio das trevas. Exatamente. Não é? Isto é muito importante. Então, que impacto é que tem para a humanidade esta mensagem do Evangelho? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que, na verdade, o Jorge já acabou por resumir isso também com a tua ajuda, Paulo. Na verdade, o impacto do Evangelho, da mensagem do Evangelho, é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus Cristo. E eu, quando olho para a Bíblia, para usar um exemplo mesmo bíblico, eu olho para a capacidade transformadora da própria palavra de Deus, usando o próprio exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, podemos dizer mesmo, um dos grandes reformadores do seu tempo, se não mesmo, inclusivamente, o de maior impacto no mundo pós-Cristo. E tendo essa noção, é importante nós encontrarmos e termos esta noção de que o apóstolo Paulo foi alguém que enfrentou também adversidades esmagadoras no seu tempo, na sua obra de espalhar o Evangelho, na sua obra de partilhar a mensagem que havia recebido, mas também com a noção de que Paulo foi aquele que era capaz de dizer, por exemplo, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, dizendo que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Agora, esta noção que basicamente é um pilar que foi carregado ao longo dos anos, ao longo das eras, até inclusivamente a era dos reformadores, que se apegaram à verdade, atenção, à verdade da palavra de Deus, não a opiniões humanas. Isso é importante nós temos de facto Nem à tradição. Nem à tradição, exatamente. Agora, quando ouvimos o apóstolo Paulo falar sobre a verdade desta maneira, de uma forma tão frontal, tão direta, não é verdade? Temos que ter também a noção de que os conceitos da verdade na experiência e na vida do próprio apóstolo Paulo sofreram grandes choques, digamos assim, e uma mudança, toda ela também ela radical. Este apóstolo Paulo, podemos dizer,
Foi alguém que escolheu passar de perseguidor a ser perseguido. E isto não é algo que, na verdade, nós devamos pensar só simplesmente, que coisa bonita, bom, foi uma experiência bonita. Não, não, não. É algo muito mais profundo. Alguém que estava apto, treinado, mesmo a nível académico, para fazer frente a pessoas que não concordavam com as suas opiniões, mesmo a nível teológico e tudo isso. Estamos a falar de alguém que agora submete toda a sua pessoa, toda a sua maneira de pensar, toda a sua teologia, inclusivamente, sob agora a batuta de alguém que se chamava Jesus Cristo. Agora, isto quando falamos de Jesus Cristo na experiência de Paulo, temos também de ter esta noção de que Jesus, para Paulo, era alguém que, enfim, era uma farsa, era um impostor, digamos assim, não é? E agora, segundo o apóstolo Paulo, vai mudar radicalmente essa noção para dizer que agora Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Aliás, é interessante que se nós formos ver aquele que nós acreditamos que foi a primeira epístola de Paulo, portanto, a primeira vez que ele escreveu no Novo Testamento, e foi um dos autores mais prolíficos, portanto, do Novo Testamento, mas a primeira que nós acreditamos que ele escreveu foi a primeira epístola aos Tessalonicenses, portanto, a mais antiga que ele escreveu. E se nós formos, por exemplo, a primeira Tessalonicenses, a partir do capítulo 3, versos 11 em diante, ele diz qualquer coisa que é absolutamente extraordinária. Tendo em consideração exatamente esta experiência passada, a mudança radical que ele próprio passou. A maneira como ele fala agora de Jesus é qualquer coisa de assombroso, permitam-me dizer assim. Ele diz o seguinte: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Ou seja, o ato de confiança. Aquele que era o impostor agora é alguém que merece toda a sua confiança. Lá está, nós estávamos a falar no início da fé, agora alguém que demonstra toda a sua confiança nesta pessoa. E depois no verso 12 diz: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Reparem só, o perseguidor, que perseguia com até algum ódio, digamos assim, com alguma repulsa a estas pessoas, agora fala de Jesus, fala de amor. Reparem como ele fala do amor. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ou seja, aquilo que está aqui escrito é já um reflexo da experiência transformadora que o Evangelho teve na vida do apóstolo Paulo. E aqui temos uma noção, Tiago, é que o apóstolo Paulo foi confrontado com a verdade. Sem dúvida. Naquela estrada de Damasco. Sem dúvida. Pelo próprio Deus, pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Exatamente. Não é? E ele tenho contigo. E ele teve que tomar uma decisão. Sem dúvida. Uma decisão. Ora, aí está. E essa decisão é que vai ser a mudança radical. Porquê? Porque o Evangelho não é, na pessoa de Jesus, não é aquele que vem ter connosco, nos torce o braço e diz assim, ou é assim ou não é. Não, ele faz o convite. Tem que haver uma predisposição da parte de Paulo para não oferecer resistência agora, mas para aceitar aquilo que está acontecendo na vida dele. O verso 13 diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, agora este apóstolo Paulo, o perseguidor, aquele que acusava os cristãos e os perseguia e os condenava à morte, agora diz: a minha grande esperança é o meu reencontro com Jesus. Com Jesus. Agora, é interessante, só para terminar esta abordagem, é que a experiência do apóstolo Paulo neste reencontro com Jesus não foi apenas informativa, mas foi redentiva. Ou seja, não é algo que é apenas visto de um ponto de vista académico. É algo que mostra que ele desenvolve agora um relacionamento pessoal com Deus. Quando o Jorge estava a dizer, por exemplo, falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, se não for apenas, se não passar de ser apenas algo que nos informa, algo que é histórico e tudo mais, mas apenas não nos revelar... aspecto intelectual. Exatamente, mas se não se tornar numa carta de amor que alguém dirige a mim, que está em desespero, permitam-me dizer assim, para se revelar a nós, para dizer: eu estou aqui. Eu sou aquele que está na origem, aquele que está no fim, aquele que quer cuidar de ti, aquele que pode fazer a diferença, porque afinal de contas eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Então é esta experiência que o Paulo acaba por nos transmitir. E depois é interessante também que nós vemos que os cristãos na altura do tempo do apóstolo Paulo eram conhecidos pela seita do caminho. Não é? Nós encontramos isso em Atos, no capítulo 9, verso 2. Obviamente que Paulo agora deixou de considerar aqueles que eram do caminho para abraçar aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Mas este é um milagre, e se me permitem, a vida de Paulo, ou o início do ministério de Paulo é um milagre. E nós vamos ver como esse milagre vai transformar aquele homem e vai fazer com que ele tenha sido aquele que mais contribuiu, por exemplo, para o Novo Testamento, não é? Porque a quantidade de epístolas, de cartas que Paulo escreveu, inspirado por Deus, são um conteúdo extraordinário.
como estaríamos hoje se não as tivéssemos. O grande milagre que Deus realiza, primeiro na vida de um homem que, quando se olhava para ele, dizia: este certeza que Deus não vai contar com ele, não pode contar com ele. Ele é um perseguidor da igreja, ele é um perseguidor dos cristãos. Será? Não, mas o milagre acontece. Deus transforma. Não é? Deus transforma a vida, o milagre acontece. Aconteceu na vida de Paulo. E Paulo, naquela altura em que teve o encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele não imaginava sequer que tudo isso pudesse acontecer. Nem imaginava que um dia estaria a contribuir para que a palavra de Deus tivesse no Novo Testamento a riqueza que realmente tem. Aliás, eu ia só dizer isto, Paulo, com a tua permissão, é que esta mudança radical expressa em palavras, na forma como ele escreve, na forma como ele se expressa agora. Reparem, nós estamos a falar de um homem que antes era Saulo, não é verdade? E nós encontramos esta descrição do próprio espírito de Saulo, não é verdade? No capítulo 9 de Atos, a partir do verso 1, dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, vai dirigir-se então ao sumo sacerdote, vai-lhe pedir cartas, no verso 2 diz-nos, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, não é verdade? Do tal caminho, da tal seita, assim homens como mulher, os pudesse levar presos para Jerusalém. Encontra-se com Jesus e depois é capaz de escrever coisas como esta que nós encontramos, a dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A transformação maior que o Evangelho traz no nosso mundo é a mudança, a transformação do coração humano, que se torna um coração capaz de amar verdadeiramente, não de acordo com os padrões do mundo, mas de acordo com o padrão de Deus. Muito bem. Amém. E a Bíblia tem esse dom. Aliás, Deus usa a Bíblia para a transformação. Fê-lo com Saulo, transformando em Paulo, e pode fazer consigo e comigo. E por isso eu quero apresentar-lhe aqui este guia de estudos da Bíblia, A Cura do Pecado. É um guia que fala da temática que estamos a estudar esta temporada e que certamente será muito importante para o amadurecimento da sua fé. E o mais interessante é que este guia é totalmente gratuito. Só tem que enviar uma mensagem de SMS ou então um WhatsApp para o número 933 939291 933 939291 e pedir esta oferta, o guia A Cura do Pecado. Vou repetir, 933 939291. Tenho a certeza que este guia de estudos será muito importante para a sua vida e para a vida da sua família. Não perca esta excelente oportunidade. Muito bem, amigos, estamos a falar da Bíblia, estamos a falar como Deus transforma através da Bíblia. Eu gostaria de dizer que Voltaire foi um filósofo francês, como nós sabemos, era ateu, talvez o maior escritor francês da altura, e era crítico do cristianismo, ele era um ateu. E escreveu que num espaço de 100 anos não haveria nenhuma Bíblia na Terra, senão nas prateleiras, nas vitrines e nos museus. Não é? Só que o que aconteceu é que ele morreu, ele passou à história e a Bíblia continua a aumentar cada vez mais. É o livro mais lido, mais traduzido, mais difundido, mas também é um livro menos compreendido. Porque há muitas pessoas que traduzem e interpretam a Bíblia à sua própria maneira. E nós sabemos que o apóstolo Pedro disse na sua carta, 2 de Pedro 1, 20 e 21, o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de nenhum homem, mas os homens santos de Deus foram inspirados e falaram-no pelo Espírito Santo. Então, duas coisas importantes novamente aqui. Primeiro, a Bíblia não é de particular interpretação. Portanto, há formas de interpretar. E segundo, estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, para o estudo da Palavra de Deus, nós precisamos da orientação do Espírito, em primeiro lugar. Mas também precisamos de fazer uma interpretação certa daquilo que está na Bíblia. E eu pergunto ao Jorge. Há muita gente que diz que a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras. Mas qual é, digamos assim, o ponto de partida para a interpretação da Bíblia? Antes de tudo, em primeiro lugar, é preciso crer na Bíblia, aceitá-la e aceitar que é a palavra de Deus. Há pouco o Tiago estava a falar disso, quando disse que a Bíblia não pode ou não deve. Pode, efetivamente, ser lida como um outro livro qualquer, não é? Mas, provavelmente, isso não irá ter nenhuma influência na vida do que a lê, a não ser na questão intelectual, do conhecimento daquilo que é o conteúdo da Bíblia e toda a história que a Bíblia nos apresenta também. Portanto, a fé aqui é o ponto de partida, é a base. É a base. Ora, sem fé
é impossível crer em Deus. Sem fé é impossível, também diz a Bíblia, agradar a Deus. Portanto, para recebermos da Bíblia aquilo que é a palavra de Deus, nós queremos nós precisamos de crer, precisamos de confiar, de ter esta convicção forte, segura, de que é o livro de Deus. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Agora, aqui a questão é esta. É como é que nós podemos provar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós recorrermos à Bíblia é fácil, porque a Bíblia fala de si mesma, e há pouco, Paulo, citaste o texto do apóstolo que diz, não é? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, homens santos de Deus. É fácil provar na Bíblia que a Bíblia é inspirada por Deus. Agora, fora do contexto bíblico, será que nós temos provas? Temos, e são várias. E eu agora precisaria naturalmente de algum tempo e bastante tempo para poder falar de cada uma dessas provas que nós temos. Olha, uma delas falamos há pouco, quando falamos do fascínio que ela exerce sobre a vida humana, do poder transformador que ela possui, que nenhum outro livro faz. Portanto, essa será talvez a maior prova do poder transformador da palavra de Deus. Agora, o intérprete da Bíblia, também o disseste, Paulo, é o Espírito Santo. Ele é a grande intérprete. Deus precisa de intérprete. Deus precisa de intérprete. Deus não precisa de ninguém que o interprete. E repare, os homens que há pouco mencionamos aqui, Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, o próprio Wycliffe, que traduziu porções da Bíblia, Tyndale, que também traduziu para o inglês, não é? Esses homens interpretaram o quê? Não interpretaram nada. Eles limitaram-se apenas a fazer a tradução daquilo que estava escrito, traduzindo para as suas línguas. Portanto, Deus não precisa de intérprete, porque o pensamento de Deus é todo abrangente. Ele pode alcançar cada coração, até o coração da pessoa mais simples. Se com fé estudarmos, o Espírito Santo diz que age sobre a nossa vida. É isso que a Bíblia nos ensina e que nos diz, não é? Ele age. Para quê? Para nos fazer entender todas as coisas. Sobre esta questão, eu poderia dar um exemplo. Vamos pensar numa parte da Bíblia. Aquele documento que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Aquilo que nós chamamos os 10 mandamentos da sua lei. É a única parte da Bíblia em que a única porção bíblica que foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra entregues a Moisés. Por 2 vezes. Deus o fez. Então, nós vamos interpretar aqueles 10 mandamentos. Eu posso dar-lhe a minha interpretação pessoal, mas eu não preciso. Porque o que é que quer dizer não matarás? Como é que eu vou interpretar isto? Como é que eu vou interpretar não furtarás? Como é que eu vou interpretar não farás para ti imagem de escultura, nem as servirás? Como é que eu vou interpretar isto? Como é que eu vou interpretar lembra-te do dia do sábado para o santificar? Como é que eu vou interpretar isto? Como é que eu vou interpretar honra teu pai e tua mãe? Isto não precisa de nenhuma interpretação. A Bíblia se interpreta a si mesmo. E há pontos que nós podemos estar a ler e que não entendemos, mas vamos compreendê-lo. Vamos compreendê-los noutras partes da Bíblia. Portanto, a Bíblia tem esta capacidade de se interpretar a si mesmo. As próprias profecias que se dizem serem obscuras, como aquelas que estudamos do Apocalipse e Daniel, elas podem facilmente ser claras para a vida de uma pessoa que realmente estuda a palavra de Deus. Clarificadas pelo Espírito Santo, não é? Sem dúvida, e este é o ponto-chave. Exatamente esse é o ponto-chave. É o Espírito Santo que é o intérprete da palavra de Deus. Uma coisa que a mim também acho que é muito importante quando nós estudamos a palavra de Deus é a oração. Devemos orar pedindo essa bênção do Espírito Santo para que Ele nos indique, sem preconceitos, para aprender aquilo que lá está. Porque às vezes nós já vamos ler a Bíblia e estudar a Bíblia com um certo preconceito, né? Temos algumas ideias pré-concebidas e às vezes aquilo que nós lemos não está de acordo com aquilo que nós acreditamos e às vezes nós rejeitamos o que nós não queremos. E nós temos que ler e estudar sem esses preconceitos por trás. Não é? Eu lembro-me de um humilde homem que conheci há uns bons anos atrás,
E ele tinha hábitos de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia, de comunhão, de oração. Então ele disse-me uma vez o seguinte: olha, eu quando vou começar a ler a Bíblia, a minha oração é esta: Senhor, eis aqui a tua palavra. Agora fala ao meu coração. Exatamente. Que o teu Espírito dirija a minha mente. E realmente isto é fundamental, porque a oração é o meio pelo qual nós podemos falar com Deus. E Deus nos responde através da sua palavra. Exatamente. Que bom. Bem, agora vamos entrar num outro conceito, vamos introduzir aqui alguns conceitos interessantes. Já falámos da sola escritura, que é um dos grandes motes da Reforma, mas eles também tinham sola gratia, sola fide, solos Christus, não é? E solo gloria Dei, ou seja, só a Deus dar glória unicamente. Vamos falar um pouco sobre a graça, sobre a fé e também sobre as obras. Vamos introduzir agora estes conceitos nestes 17 minutos que nos faltam ainda. Nós sabemos que nenhum ser humano tem capacidade de salvar, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Em Romanos, capítulo 3, verso 10, não há um justo sequer. E, portanto, o salário do pecado é a morte, todos nós iríamos morrer, não é? Mas o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é? E há aqui um texto, antes de dar a palavra ao Tiago, há aqui um texto que eu gostava de ler, porque é um debate que tem sido feito, um debate de séculos, entre fé e obras. Não é? E em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, que acho que é extremamente importante este texto de Paulo, fala-nos o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Alguns conceitos importantes neste texto. Primeiro, somos salvos pela graça. Ponto. O que é isto? Quer dizer que nós somos salvos com um dom imerecido. Nós não merecemos a salvação. É-nos oferecida por Deus. Somos salvos pela graça. Ninguém pode apelar a obras para a salvação, nem porque faz uma coisa, ou porque pagou penitências, ou porque pagou alguma indulgência, ou porque fez alguma caminhada. Ninguém pode pagar a salvação, ponto final, mas também ninguém pode apresentar a sua fé dizendo: Senhor, tu vês que eu tenho fé e eu mereço ser salvo, porque não há mérito em nós. É tudo de Cristo, solos Cristos. A salvação é em Cristo. Ninguém pode comprar a salvação. E durante muitos anos existiu este debate, não é? E nós sabemos que nós somos salvos pela graça. A graça é o braço de Deus estendido à humanidade, e depois diz: por meio da fé recebemos. A fé é o nosso braço estendido para Deus, não é? Portanto, Deus estende-nos o braço, é a graça, e nós estendemos o braço pela fé. Portanto, somos justificados pela fé. Só que também diz que, embora sejamos justificados pela fé e salvos pela graça, sem as obras, também diz que nós fomos criados para termos obras. Tu podes explicar-nos um bocadinho isto, Tiago? Eu vou tentar. na verdade, tu já mencionaste aqui basicamente alguns textos que eu também ia mencionar. Mas acho que um texto que é bastante basilar em tudo isto é o texto que tu já mencionaste, de Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo, mais uma vez voltando ao apóstolo Paulo, ele explica de uma forma muito direta aquilo que, usando um bocadinho as expressões que o Jorge já usou, não precisa de grande interpretação, não há volta a dar aqui em relação a isto. Se nós nos queremos reger pela palavra de Deus, aceitando a palavra de Deus sem estar à procura daquilo que me agrada, daquilo que não me agrada, então eu não tenho por onde fugir, porque na verdade é muito direto aquilo que o apóstolo Paulo me diz. Ele diz então, mais uma vez, mencionando esse texto: o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é um resultado de algum trabalho, de alguma escolha pessoal, que neste caso nós fizemos. Exatamente. Ou seja, eu não vou receber um salário se eu não trabalhar, se eu não fizer alguma coisa. Então é uma consequência, como tu disseste bem. Então, o salário do pecado é a morte. Quantos é que vivem no mundo de pecado? Toda a humanidade. Todos. Então quero dizer que todos nós estamos sujeitos a este pagamento, não é verdade? Direto e resultante de uma forma direta daquilo que nós escolhemos na nossa vida. Agora, é o que nós merecíamos. Exatamente. Agora, nós já vamos falar dessa questão do merecimento. Ele diz: mas o dom gratuito, e eu até tenho estas duas palavras sublinhadas, porque um dom gratuito, na verdade, um dom neste caso é um presente, é uma dádiva, e eu que não paguei nada, rigorosamente nada em relação a isso. Quando eu te dou alguma coisa, a única coisa que tu tens que fazer, na verdade, é esticar a mão e receber. Mas ninguém te vai obrigar a receber. Então quer dizer que há um dom gratuito de salvação que Cristo nos dá, que Deus nos dá, que é a vida eterna. Não obriga ninguém a receber, mas quer dizer que também nem toda a gente o vai receber.
porque nem toda a gente o vai aceitar. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, temos aqui várias noções em conjunto que Paulo nos transmite. É um dom, é uma dádiva, é imerecido. Se fosse pelas obras, neste caso, então ganhá-la-íamos, digamos assim, podemos dizer desta forma, mas não na base daquilo de ser uma dádiva, mas na base daquilo que eu consigo fazer para conquistar alguma coisa, e não é essa noção que está aqui de forma nenhuma, mas pelo contrário. Ou seja, se há uma verdade que acaba por sobressair em tudo isto, e até mesmo na mensagem do próprio Evangelho, nas boas novas do Evangelho, é de que não podemos ganhar a salvação, mas podemos aceitá-la. Amém. E esta Amém. aceitação, na verdade, quer dizer Amém. que é algo profundamente revolucionário, mesmo, eu diria, não só no mundo cristão, mas até mesmo no mundo das religiões, globalmente falando, em que a larga maioria das religiões hoje em dia baseiam, digamos, uma espécie de uma noção de salvação na base daquilo que eu consigo fazer, daquilo que eu consigo conquistar, na base de descobrir um Deus interior que tem que vir cá para fora. E as coisas não são assim dessa forma. Mas já no tempo do bíblico, alguém pensava desta Ora, forma. exatamente. Aí é que O está. jovem rico disse: o que é que eu farei para ter a vida Exatamente. eterna? É um negócio Exatamente. com Deus. O jovem rico queria negociar com Cristo algo que não é negociável. Exatamente. Eu diria o seguinte: o mundo, a história do nosso mundo está repleta de personagens que foram profundos revolucionários, desde Che Guevara até outras figuras prominentes que foram aparecendo ao longo da história. Mas com todo o devido respeito, a figura mais revolucionária de todas foi a figura de Jesus Cristo, Foi. que veio colocar um ponto final naquela noção de que eu tenho que fazer para ser salvo, eu tenho que fazer para ser salvo, eu tenho que conquistar para ser salvo, eu tenho que fazer isto para ser salvo. Ele veio pôr um ponto final em tudo isso e dizer assim: não, há um dom gratuito que eu quero vos dar. Agora, quando nós olhamos para esta noção que o apóstolo Paulo nos dá, e podíamos aqui atar isto com o texto mais citado em todo o mundo, não é verdade? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para tudo aquilo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós olhamos para isto, nós temos, em primeiro lugar, que fazer esta pergunta: se é verdade que é um dom gratuito, por que é que Deus o dá? E nós podemos, na verdade, tentar encontrar várias ideias, várias opiniões, várias filosofias para tentar responder a isto, mas há só uma que prevalece. É que Deus ama-nos de tal forma que quer salvar-nos da Amém. nossa condição. Amém. Não há mais nada. Paulo, não há forma, não há volta a dar em relação a isto. Não há outra razão. Porque é que Deus olha para pessoas que não o amam, que o desrespeitaram, que fizeram uma escolha diferente na sua vida, e mesmo assim Ele diz: eu quero salvar-vos. É o amor. E é um amor que, na verdade, mais uma vez, ultrapassa todo o entendimento do ser humano. É um amor que nós não compreendemos, mas que podemos aceitar na nossa Claro, vida. Deus não tem, mas Sem Deus dúvida é nenhuma. amor. Sem dúvida nenhuma. Agora, só para terminar esta noção, meus queridos, é importante nós termos esta noção. Nós voltando aqui um bocadinho à questão dos reformadores. Lutero foi alguém que veio reavivar esta noção de que é pela graça. É pela graça. É um dom imerecido. E lembramos-nos que Lutero, na verdade, ele era um sacerdote católico, não é? E que nunca teve, na verdade, intenção, digamos assim, de formar um grupo ou anticatólico, ou seja o que for. Não era isso. Ele nunca teve essa noção, ele nunca teve esse desejo, na verdade. O que ele queria, na verdade, e isso é expresso nos seus escritos, na verdade, é levar novamente, portanto, a própria Igreja, e em particular os sacerdotes e a liderança eclesiástica da altura, a ir à palavra de Deus e a obedecer à palavra de Deus, a redescobrir-se a religião verdadeira através da Sagrada Escritura. Só a Escritura. Só e apenas a Sagrada Escritura. Ou seja, não mais os ritos, não mais as tradições, não mais as opiniões humanas, mas só e apenas aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Então, esta noção, na verdade, foi algo que era também revolucionário em si mesmo. Não era algo de novo, ele basicamente estava a alicerçar-se naquilo que já estava escrito, ele não inventou nada, ele não acrescentou à palavra de Deus e não retirou a palavra de Deus. Ele apenas quis voltar à palavra de Deus. E este regresso à palavra de Deus permitiu que ele descobrisse que a morte de Jesus na cruz era completamente suficiente para toda a humanidade. Basta nós redescobrirmos este Deus e entregarmos a Ele, lá está, não apenas na base de uma crença de que Ele existe ou de que Ele fez, mas numa base de confiança. E é por isso que eu gosto muito desta frase de uma das minhas autoras favoritas cristãs, em que ela diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados pela sua justiça, na qual não tínhamos parte. E depois termina desta forma: sofreu a morte que nos era destinada,
para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Ou seja, esta frase resume de uma forma extraordinária aquilo que era, na verdade, a convicção dos reformadores do século XIV, século XV, até do século XIII, inclusivamente, estou-me a lembrar de outros também, João Huss e outros tantos, que, na verdade, lutaram e deram a sua vida porque confiavam mais em Deus e na sua palavra do que nas opiniões dos homens. Se esta confiança hoje, Paulo, tomar conta do coração humano, nós vamos descobrir que, na verdade, nós vamos produzir, então, as tais obras de que falavas ainda há pouco, não porque nós temos que as produzir para a nossa salvação, mas são resultado da nossa salvação. E aí vamos, na verdade, então, buscar as palavras do próprio Jesus. Quando ele diz em João capítulo 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, eu obedeço, produzo obras, não porque tenho, mas porque amo. Muito bem, obrigado por isso. O apóstolo Tiago vai até dizer que a fé sem as obras é morta, é vazia. Ou seja, existem obras a fazer. Sem dúvida nenhuma. Só que eu vou aqui tentar fazer aqui uma distinção que durante séculos, em poucos minutos, não é? Poucos 2 ou 3 minutos, tentar mostrar um pouco aquilo que durante séculos tem sido este debate. Para mim existem 2 tipos de obras na Bíblia. As obras da lei e as obras da fé. Certo. As obras da lei são obras que o cristão realiza com o objetivo de se salvar. Ou seja, eu faço para me salvar. Certo. Deus disse, isso são trapos de imundície, porque ninguém se pode salvar por alguma coisa que faça. Porque a salvação é gratuita, como o Tiago disse. Mas depois tem as obras da fé, que são as obras que o cristão realiza em resultado da sua fé, em consequência da sua fé, em consequência do seu amor por Cristo, em consequência de ter sido salvo. Ou seja, já não faz as obras para se salvar, mas faz as obras porque foi salvo. E nós temos aqui, em Mateus 25, a partir do verso 32, nós sabemos que há aqui a separação dos bodes das ovelhas, não é? E Deus vai dizer às ovelhas: vinde, benditos meu Pai, porque tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber. São obras. São obras, são coisas a fazer. Só que eles vão dizer no versículo 37, ó Senhor, quando é que nós fizemos isto? Ou seja, não tem noção. Não tem noção. Exatamente. Porque fizeram de uma forma espontânea, de uma forma inconsciente. Ou seja, as obras existem como resultado do nosso relacionamento com Deus. Isso é fantástico realmente pensarmos nisso. Há pouco o Tiago falava no amor que Deus tem e tudo a salvação está baseada exatamente a isso, porque nós não a merecemos. Mas é o grande amor de Deus. E vemos isso há pouco na própria experiência de Paulo, porque quando Jesus tem aquele encontro com Saulo, Jesus não pensou: eu vou pegar neste homem e vou fazer dele um arauto da verdade, vou fazer dele um grande apóstolo, um grande pregador do Evangelho. O primeiro pensamento de Deus em relação ao homem, seja ele qual for, em relação ao Paulo, em relação a mim ou a qualquer outro, é sempre a nossa salvação. Deus olha para cada ser humano e vê ali um candidato à salvação. E esta salvação é gratuita. Deus quer dar, Deus quer oferecer. Porquê? Porque Deus é amor. E esta é a base, é o pilar do seu caráter. Deus é amor. Mas não é um amor qualquer. É um amor que nós não compreendemos. Por isso nos surpreendemos quando lemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por isso Deus estende-nos a mão, estende-nos o braço, como que é graça. E a nossa fé. Mas Ele pede que nós estendamos o nosso braço em resultado da fé. Só aqui entrar então nesta questão da obediência. Jorge, estamos a falar da obediência, estamos a falar que a obediência é importante. Sim. A obediência é claramente um fruto da fé. O que é que nós podemos ver sobre isto? Eu gostava que falassem um bocadinho sobre isto, talvez o Jorge e depois o Tiago, se quiser, pode acrescentar. Como é que a obediência entra nesta questão da fé? Em primeiro lugar, temos que compreender o que é obediência propriamente dito. E a obediência é isso mesmo, não é? Obediência é observar, é aceitar, é acatar. Exatamente. Não é? Isso é obedecer, é respeitar, é cumprir. Isso é obedecer. É viver. É viver. Há quem fala em obediência, isto fala-se muito, enfim, no mundo evangélico fala-se muito em obediência, como alguma coisa que já não existe, que já foi cumprida, porque foi cumprida por Cristo. Muitas vezes usa-se esta expressão: Cristo já cumpriu. Portanto, se Ele cumpriu, nós não precisamos de cumprir. Ora, isso é realmente, eu diria, uma incongruência muito grande, não é? Porque obediência é obediência.
Ou é ou não é. Obedecemos ou não obedecemos. Ou estamos do lado da lei para obedecermos àquilo que a lei diz, não é? Ou então estou do lado oposto em perfeita desobediência. Portanto, obediência é obediência. E nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando deste assunto e relacionando-o com a fé. E isto é realmente fantástico, porque quando abrimos a Bíblia em Romanos, no capítulo 3, e há pouco já citaste aqui o capítulo 3 de Romanos, que é fantástico, e o assunto da lei e da fé é fantástico, e no versículo 28, Paulo faz esta declaração que é inequívoca. Ele diz, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E ponto final. Ora, nós estávamos a falar aqui, as obras da lei, aquelas obras que eu faço para me salvar. Exatamente. É isto que Paulo está exatamente a dizer. Olha, por essas obras que tu fazes, todos os teus esforços, todas as tuas tentativas para te salvares, não vale de nada. Porque tu serás justificado pela fé. E o que é isto de ser justificado pela fé? O Tiago abordou esta questão. Alguém se sacrificou, alguém tomou o meu lugar, eu preciso estender a minha mão e aceitar esse sacrifício em minha vida. Porque a promessa é que a sua justiça cobrirá os nossos trapos de imundícia, a nossa indignidade, o nosso pecado. Não é? Portanto, Paulo está a dizer, está a dizer, o homem é justificado pela fé. Ok? Ponto final, sem as obras da lei. Isto é muito claro. Vou interpretar isto de que maneira? Falávamos há pouco de interpretação da Bíblia. Então como é que eu vou interpretar isto? Eu vou dizer assim, olha, ok, o homem é justificado pela fé e, portanto, a lei está abolida. Aí estarei a interpretar o texto. Eu não preciso de o interpretar, porque preciso de ler o que lá está. E o que lá está é simples. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ok? E depois, no versículo 31, se lermos o versículo 31, então Paulo vai dizer o seguinte, anulamos, pois, a lei pela fé? Será que Paulo, afinal, está aqui a entrar numa contradição? A lei, então, foi retirada, foi abolida, não precisamos mais dela, porque realmente agora só precisamos de ter fé no sacrifício que Cristo fez. Então, onde fica a lei? A lei vamos tirá-la fora, vamos cortá-la, ela não existe mais. É por isso que muitos dizem, o Novo Testamento é o que interessa. O Antigo Testamento, onde estão escritos lá os 10 mandamentos da lei de Deus, isso já não vale, não é? Mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. E nós temos de sair destes dois extremos. De um lado, o legalismo, que é querermos cumprir a lei para nos salvarmos, já vimos que não pode ser, porque a salvação vem por Cristo, mas também a graça barata de que agora não é preciso obedecermos a nada. Exatamente. E podemos fazer o que queremos, que também é errado, não é? Ora, aí está, então, o texto diz, anulamos a lei pela fé, e Paulo responde, de maneira nenhuma. Antes o quê? O que é que faz a fé? Ele diz, antes estabelecemos a lei. A lei confirma. Exatamente. Confirma. Aliás, a fé confirma, estabelece a lei, reforça a lei. Porquê? E nós perguntamos, mas como? Vamos pensar o seguinte, o que é pecado? E João responde lá na sua carta, não é? Na sua epístola. Ele diz que pecado é a transgressão da lei. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Pecado é transgressão da lei. Agora pergunto, então Cristo morreu por quê? Por causa dos nossos pecados. E por causa de quê? Da transgressão da lei. Porque se pecado é transgressão da lei, então Jesus morreu por causa da transgressão da lei. Porque o homem transgride a lei. Porque o homem é pecador. Exatamente. Quer dizer, se não houvesse lei, não havia pecado. Não havia pecado. Então, a lei aqui tem uma função importante. A lei, eu comparo a um espelho. Eu olho para um espelho e o que é que vejo? A minha imagem refletida. Eu olho para a lei e o que é que leio? Não matarás, não roubarás, tudo aquilo que lá está escrito, não é? E se realmente a minha vida não condiz com o que está lá, então eu estou, digamos, em pecado. Estou em transgressão. Há pouco o Tiago falava que Jesus tinha sido um revolucionário e nós falamos de revolução boa, sim, não é? sim, Porque certeza. há revolucionários que são maus. Sim. Revolução boa. E Jesus veio dizer assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Grande mandamento. Sem Amar dúvida. o outro como Cristo me amou a mim, que me deu a sua vida por mim. Mas é o amor que resume toda a lei. Exatamente, é isso. O amor a Deus
sobre todas as coisas, e ali nós vemos os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus que falam da nossa relação com Deus e os outros 6 mandamentos que falam da nossa relação do amor para com o nosso próximo. Mas ainda nesta questão da ilustração que eu há pouco estava a apresentar sobre o espelho, então o que é que eu faço com o espelho? Se ele realmente me mostra o meu defeito, então eu vou partir o espelho. Ele não presta para nada, vou partir, vou espezinhá-lo, não vale de nada. É isso que eu faço? Não, ele está a fazer alguma coisa boa para mim. Por isso Paulo diz, olha, a lei é boa. É positiva. O mandamento é santo, é justo, não é? É isso que ele diz. Mas então o que é que eu vou fazer com a lei? Eu olho para o espelho, vamos voltar à ilustração do espelho, que eu acho que é muito simplória, mas é interessante. Eu vou olhar para o espelho e vejo que o meu rosto está sujo. Então, para eu lavar o rosto, o que é que eu preciso de fazer? É esfregar o espelho no meu rosto? Não vou resolver o problema. Eu preciso de água e sabão para tirar. E quem é que tira o pecado? É a lei? Não. Quem tira o pecado é Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue por isso. Por isso, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem são estes que estão em Cristo Jesus? Os que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a inclinação carnal, não se inclinam para o pecado, mas que andam segundo o quê? Segundo o Espírito, que são dirigidos pelo Espírito Santo. Portanto, quem nos leva à obediência à lei, quem é? É o Espírito Santo agindo na nossa vida. Ele primeiro opera a transformação. Cristo opera a transformação na nossa vida pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo, depois, pela graça comunicada de Cristo, então ele vai levar-nos por um caminho diferente daquele que é o caminho do pecado. Tens um minuto, Só um minutinho muito rápido, só para dizer que realmente é importante nós termos esta noção, porque as pessoas que muitas vezes colocam em causa o facto de que o amor de Deus desvincula-nos da obediência à lei e das próprias obras, acabam por, na verdade, desconectar-se daquilo que é o sentido da presença de Deus na nossa vida. E isto leva-nos também a compreender o seguinte, isto é o resultado muitas vezes até do próprio grande conflito. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo. Ou seja, o Evangelho deve ter algum tipo de impacto na nossa vida. Isso quer dizer, na verdade, que além de que o amor de Deus não nos desvincula da obediência, na verdade, as obras vão validar o relacionamento que eu tenho com Deus. Há sempre alguma coisa que impacta a minha vida. E se, por exemplo, numa cerimónia de casamento, quando uma esposa entra na nossa vida, é claro que há coisas que mudam. Mal seja se não houver nada a mudar, não é verdade? Certamente que a esposa vai ser bastante infeliz, não é verdade? Porque é que com Deus eu penso que eu amo, Ele ama-me e agora posso fazer tudo o que eu quero à minha maneira? Não é assim. Há um elemento transformador que entra na minha vida através do relacionamento pessoal com Deus. Muito bem. Os formadores estudaram afincadamente a palavra de Deus, mais e mais e mais e mais. Eles queriam cada vez mais. Eles aprofundaram de tal maneira que não se contentavam com aquilo que já tinham alcançado. Eles queriam ainda cavar mais neste tesouro. Só que estes fiéis não estavam a lutar sozinhos. Eles tiveram dificuldades para poder levantar a bandeira da fé e poder levar a Bíblia a todos os cantos do mundo. Essas pessoas tiveram dificuldades, mas o Senhor não os deixou a lutar sozinhos, porque o Senhor não se esquece do seu povo. Deus está no controle da história. Amém. E Deus está no controle também do seu povo. Temos só aqui uns minutinhos para deixar um minuto a cada um para uma mensagem final. Eu ia pedir ao Jorge e depois o Tiago para dar um apelo para o nosso auditório. Então, a fé, diz o apóstolo, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. À medida que vamos estudando e lendo a palavra de Deus, a nossa fé também vai crescendo. E é essa fé que nos leva a Cristo. É essa fé que nos leva a aceitar a graça maravilhosa de Cristo em nossa vida. Por isso, este é o grande incentivo para continuarmos a ler e a estudar a palavra de Deus. Muito bem, obrigado. Tiago. É importante nós reconhecermos que, na verdade, a Bíblia é um esforço inaudito de alguém que quer revelar-se a cada um de nós.
Começamos provavelmente até mesmo a pensar na cruz do Calvário, como um Deus extraordinário, um Deus de amor, revelou-se através da pessoa do seu Filho o quanto nos quer bem e o quanto nos ama. A partir daí, convém nós caminharmos com Ele, para que, como nós falámos hoje aqui sobre a experiência do apóstolo Paulo, para que Jesus se torne o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. E não só apenas isso, para que possamos aceitar a transformação pessoal que Deus quer operar na nossa vida, para a nossa felicidade e também para viver connosco eternamente na Canaã Celestial. Amém. 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 Obrigado, amigos, pela vossa presença. Obrigado também. Chegamos ao fim de mais um episódio do seu programa Bíblia Aberta. Muito obrigado por ter estado deste lado. Não se esqueça, tem aqui este guia de estudos, A Cura do Pecado, certamente o ajudará na sua caminhada de fé. Obrigado por ter estado aí, desse lado das telas, talvez na Mel, no YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais parceiros ou até em áudio na Rádio Clube de Sintra. É um prazer tê-lo sempre connosco na Novo Tempo. Quer aprofundar este tema, quer deixar o seu ponto de vista, algum comentário ou simplesmente deixar uma sugestão, pode fazê-lo por uma mensagem ou através de um telefonema para o número 933 93 9291. 933 93 9291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para o ajudar. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que o nosso Deus o abençoe a si e à sua linda família. E não se esqueça, continue sempre com a sua Bíblia aberta.